Continuando o nosso estudo sobre Pedro, a gente vai entrar agora no capítulo 2 da primeira carta de Pedro, né? E o capítulo 2 tem conceitos que são importantíssimos, são fundamentais, e a gente vai para eles agora. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, a gente vai ver do verso 1 até o verso 10 nesse estudo, diz assim: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, olha só. Pedro aqui ele faz referência a um pensamento que aparece também em Paulo, a ideia do leite, né? O leite, dentro dessas cartas, tem o significado daquilo que faz a criança crescer. Uma criança, ela precisa de leite para crescer. Paulo vai usar essa ideia e vai fazer uma outra aplicação. Ele fala, olha, vocês já não são crianças, já chega de leite para vocês, né? Já passou da idade de tomar leite. E Pedro vai usar essa ideia do leite para falar, olha, o leite que vocês precisam é esse leite, o leite racional. É o leite não falsificado. É um leite que tenha um fundamento verdadeiro, né? Vocês são crianças que estão... porque vocês nasceram novamente, né? Lembra do que a gente falou no último estudo, né? Aquele nós somos nascidos novamente, portanto somos crianças e precisamos de leite para crescer. Essa é a ideia mais ou menos daqui que Pedro está se referindo. E ele vai falar desse leite racional, né? É interessante que ele está se referindo a um leite, a um ensinamento, a um fundamento que não é um fundamento puramente emocional. Não que ele coloque aqui essa dicotomia entre racional e emocional. Mas é importante que o foco dele é doutrinário. Esse leite racional é um leite de um pensamento que tem lógica, né? A gente se acostumou a uma religião no cristianismo moderno que é uma religião que está fundamentada só na emoção. As pessoas, muita gente, né, vai para a igreja para ter experiências emocionais. E a experiência religiosa da pessoa se resume a isso, a experiências emocionais. É claro que a emoção faz parte da religião porque ela faz parte do ser humano. Mas, no caso aqui, o que fundamenta a religião não são emoções, não são sentimentos. O que nos guia espiritualmente não é o que a gente sente. O que nos guia espiritualmente é aquilo que a gente sabe. É aquilo que a gente sabe através daquilo que a gente lê, através daquilo que a gente aprendeu, né? Então, Pedro está falando justamente disso. Vocês têm que se fundamentar na doutrina correta, nesse leite racional. E aí, a partir do verso 4, vai ter duas coisas bem interessantes aqui. O verso 4 vai dizer assim: chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então aqui ele começa com um conceito super interessante, né? Primeiro ele está citando o Salmo 118 aqui. Salmo 118, verso 21 a 23 diz assim: louvar-te-ei, pois me escutaste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina, a pedra angular. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso é aos nossos olhos. Então Pedro está se referindo a esse salmo. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou por pedra angular. Esse salmo foi ressignificado no cristianismo e se tornou um dos grandes símbolos para a função de Cristo. Aquele que foi rejeitado, mas se tornou a pedra de fundamento, a pedra angular, né? Então, é esse o conceito que Pedro está usando aqui, né? Ele é uma pedra viva reprovada pelos homens, né? Mas para com Deus eleita. E aí o verso 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, Pedro põe um significado a mais em cima desse salmo. O salmo era compreendido como se aplicando a Cristo, e agora Pedro vai pegar esse salmo e vai aplicar não só a Cristo, mas a todos os cristãos. Não é só Cristo que é a pedra rejeitada se tornou pedra angular. Os cristãos todos também são pedras vivas, e eles edificam a casa de Deus. Um conceito que é fundamental na Bíblia toda, desde o Antigo Testamento,
desde lá de Gênesis, na verdade, é um conceito chamado a imitação de Deus, imitatio Dei. É um conceito que está relacionado com a ideia de imagem de Deus, né? Então, quando Deus cria o homem é feito à imagem de Deus. E aí, a partir daí, a gente tem uma ideia de que o homem, para se tornar pleno, ele tem que fazer essa imagem de Deus valer, ele tem que imitar a Deus. E o conceito de imitação de Deus é um conceito que perpassa toda a Bíblia. Então, por exemplo, os 10 mandamentos, esse é um exemplo clássico, né? Os 10 mandamentos, o sábado, o quarto mandamento, Deus fala, olha, você deve guardar o dia do sábado. Por quê? Porque eu guardei, porque eu descansei. Eu abençoei o dia, eu descansei nesse dia, portanto você deve santificar esse dia e você tem que descansar nesse dia. Então a gente tem um paralelo aí, as ações de Deus e o que Deus espera do homem, a imitação de Deus. E várias outras ideias na Bíblia de conceitos morais, eles são justificados através desse argumento. Você vai fazer isso porque Deus fez isso, né? Ou também lá em Levítico 19, sede santos porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Então a imitação de Deus é um conceito fundamental e Pedro está usando aqui. É muito interessante a gente ver como Pedro, a gente tem aquela ideia, né? Era pescador, coitado, analfabeto, não sabia de nada. Mas a gente vê que Pedro, ele se refere a conceitos teológicos muito profundos aqui, né? Ele é um sujeito que conhecia muito bem a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. E quando ele dá essas ressignificações para textos do Antigo Testamento, ele faz isso de forma assim genial, né? O outro conceito, além da ideia da imitação de Deus, é o conceito de sacerdócio, que aparece aqui no verso 5. E a gente vai ver como esse conceito ele vai se ampliar nos próximos versos, né? Verso 6 até o verso 10. Por isso também na Escritura se contei: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, a quem nela crer não será confundido. Né? Se referindo aqui ao Salmo 118, como a gente falou. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que vos anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O verso 9, aqui, quando ele se refere novamente ao conceito de sacerdócio, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa. Esse verso é mais uma citação do Antigo Testamento. Essa citação é uma citação de Êxodo 19, para a gente ficar ainda na ideia dos 10 mandamentos, né, do monte e tal. A gente tem aqui, em Êxodo 19, a partir do verso 5, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os versos 5 e 6. Exatamente é esse verso que Pedro está citando, e ele não está só citando, ele está readaptando o texto, né? Vocês são um reino sacerdotal, povo santo. A ideia aqui, quando Deus está firmando a aliança no Sinai com o povo de Israel, ele fala: olha, se vocês guardarem essa aliança que eu vou estabelecer com vocês, vocês vão ser minha propriedade peculiar, vocês vão ser um reino de sacerdotes e um povo santo, né? Entra aqui um conceito interessante. Em Israel você tinha a instituição do sacerdócio, tinha sacerdotes em Israel, mas ainda assim, de certa forma, todo israelita ele deveria ser um sacerdote. E tanto aqui quanto em Pedro é interessante a gente entender a função do sacerdote. O sacerdote não era só um líder. O sacerdote tinha uma função muito específica, que é a função de intermediação. A função do sacerdote era fazer uma representação dupla. Então, diante do povo, o sacerdote representava Deus. E diante de Deus, o sacerdote representava o povo.
O sacerdote mediava a relação entre Deus e o povo, né? Os israelitas não podiam oferecer um sacrifício por eles mesmos. Qualquer sacrifício tinha que ser levado no santuário e ser mediado por um sacerdote. E quando oferecer esse sacrifício, você levava o animal, o sacerdote oficiava o sacrifício e ele oficiava todo o serviço do santuário, que é uma complementação a esse serviço de perdão dos pecados, que culminava ali no dia da expiação, no Yom Kippur, quando os pecados eram finalmente cobertos, né? Daí que vem essa palavra Kippur, cobrir, expiar, né? Então, o sacerdote, ele não é simplesmente um líder, ele é um mediador. Essa é a ideia do sacerdote. E Pedro fala novamente ali, né, no verso 9, vocês são sacerdócio real, vocês são a geração eleita, como ele já tinha dito ali no verso 5, o verso 5, né, vós também como pedras vivas sois edificados a casa espiritual e sacerdócio santo. O que é importante aqui, o que é fundamental nesse texto, e porque esse texto de 1 Pedro capítulo 2 é um dos textos mais importantes para o cristianismo atual. Porque nós, por um equívoco, nós acabamos entendendo em algum momento da história a ideia de sacerdote de maneira errada. E nós acabamos associando a ideia do líder religioso da igreja como um sacerdote. Isso não existe no Novo Testamento. Então, muitas igrejas tratam o seu pastor, o seu bispo, né, como se ele fosse o sacerdote da igreja. Pensa nas implicações que isso tem. Se o pastor é o sacerdote, é ele que media a tua relação com Deus. Você não pode se chegar a Deus diretamente, assim como os israelitas não podiam chegar até Deus diretamente com seus sacrifícios. Você precisa da mediação do sacerdote. Se o seu líder, se o seu pastor, bispo, né, reverendo, ele é o seu sacerdote, você precisa dele para pedir perdão para Deus. Né? Isso é uma coisa muito séria. No Novo Testamento, não existe a ideia de que o líder da igreja é o sacerdote. No Novo Testamento, a ideia de sacerdote, como uma instituição que é viva ainda, ela aparece em relação a duas entidades só. Aqui, como a gente já viu, a todos os cristãos são sacerdotes, não só os líderes, mas todos eles. É interessante que quem está falando isso é Pedro. Pedro, que era um dos grandes líderes da igreja primitiva, né? E a outra ideia de sacerdote é aplicada a Cristo. Então, no Novo Testamento tem dois sacerdotes, Cristo e todos os cristãos, Cristo e todos os seus seguidores, né? A gente volta aqui novamente à ideia daquela imitação de Deus. Assim como Cristo é o sacerdote, todos nós somos sacerdotes também, né? Mas as implicações, como a gente estava falando, dessa ideia do sacerdócio, elas são bastante sérias e bastante profundas, né? O livro de Hebreus, ele vai tratar do sacerdócio de Cristo, como ele media a nossa relação com Deus. Ele mesmo é o sacrifício, ele mesmo é o sacerdote. Ou seja, a Epístola de Hebreus coloca a centralidade de Cristo em todo o sistema de expiação dos pecados, tanto na atualidade quanto no passado, né? Ele vai falar em algum momento lá em Hebreus que o sangue de bodes e carneiros nunca teve poder para expiar pecados, nunca teve poder para perdoar pecados. Na verdade, mesmo lá no antigo Israel, quando eles ofereciam sacrifícios, eles eram perdoados não pelo sacrifício que eles ofereciam, mas por Cristo, pelo sacrifício que ainda viria, né? Mas quando a gente pensa na ideia de sacerdócio e a ideia de sacerdócio de todos os crentes, o sacerdócio de todos os crentes é o nome que se dá para um conceito que se aplica baseado principalmente nesse texto de 1 Pedro capítulo 2. O sacerdócio de todos os crentes acaba com a ideia do sacerdócio dos líderes. A gente vê que no Novo Testamento todos são sacerdotes. Isso significa que todos têm acesso direto a Deus, direto. Você não precisa de um líder religioso para mediar a sua relação com Deus. A ideia, o papel do líder religioso no Novo Testamento, isso é muito importante, lá nas epístolas pastorais, né, na 1ª, 2 Timóteo e a carta a Tito, a função do líder no Novo Testamento é uma função pedagógica, uma função didática. O líder existe para ensinar. É essa a função do líder. O líder não é um mediador da tua relação com Deus.
A tua relação com Deus se dá através da Bíblia, né? E a função do líder seria, teoricamente, ensinar a Bíblia para o povo, ensinar a palavra de Deus, né? O líder que não tem conhecimento, ele não tem legitimidade. O líder, ele não é um ser que está em algum patamar hierárquico espiritual acima dos liderados. Não é essa a ideia do líder no Novo Testamento. O líder, a função dele é uma função didática, pedagógica, ensinar. O líder cristão não é um xamã, né? O xamã nas religiões tradicionais é aquele que tem um contato especial com as entidades, com os deuses, com os espíritos. Então, quando você quer saber qual é a mensagem de Deus, você pergunta para o xamã, porque ele tem uma conexão especial. O cristianismo não tem xamã. O cristianismo tem homens e Deus. Só isso. Não tem nada no meio do caminho, né? A única coisa que tem no meio do caminho é o próprio Deus se tornando homem. Mas não temos homens que têm um canal de comunicação especial com Deus, um dom espiritual de se comunicar com Deus que os outros não tenham. Todos nós somos sacerdotes. O único mediador entre nós e Deus é o próprio Cristo. É o próprio Deus encarnado como homem, né? Lembre-se disso, esses dois conceitos. Primeiro, a nossa função é uma imitação de Deus. A imitação de Deus para deixar plena nosso atributo de sermos criados à imagem dele. E o segundo ponto todos nós somos sacerdotes. Nós não temos um sacerdote humano que intermedie nossa relação com Deus. Apenas Cristo é o nosso sacerdote. E além dele, todos nós, à imagem dele, somos sacerdotes também.